Olá pessoal, meu nome é Thiago Souza e hoje a gente está aqui para falar sobre o sofrimento e a vida cristã. O sofrimento já é um assunto que vem intrigando teólogos, filósofos, poetas, pessoas por toda a história da existência humana. Para você contar a história da humanidade, não tem como você desconectar a ideia do sofrimento, essa temática que traz um desconforto para todas as pessoas. Falar sobre sofrimento é um passo muito importante para a gente poder se desenvolver e desenvolver também uma fé saudável, centrada em Jesus Cristo. O sofrimento é ambiente natural de todas as pessoas que vivem na Terra. Em algum momento da vida, ou em vários momentos da vida, nós passaremos por momentos muito difíceis, de sofrimentos, de angústias, tribulações. E hoje eu quero conversar com você sobre isso a partir de uma perspectiva teológica do sofrimento, não ignorando o sofrimento, mas aprendendo a lidar com ele na vida. O sofrimento é uma espécie aí de ferramenta que prova a nossa fé. Ele revela de fato onde está o nosso coração. Nós já conversamos sobre isso no vídeo anterior, mas é bom a gente trazer essa ideia novamente e falar dessa função do sofrimento para nós cristãos. Se o nosso mestre passou por sofrimentos, por que nós seríamos então poupados também de experimentar algum tipo ou algum nível de sofrimento? Jesus, mesmo passando por dificuldades, tribulações, sofrimentos, se permaneceu firme e porque ele tinha um objetivo. O objetivo era morrer na cruz do Calvário, e executar a sua obra redentora em favor de nós. A gente também, como cristão, a gente precisa ver um objetivo para que a gente possa passar do sofrimento. Pessoas que não têm um objetivo na vida veem o sofrimento como um fim em si mesmo, mas nós entendemos que os sofrimentos são apenas mais uma etapa da vida, Assim como nós temos alegrias, vitórias, as derrotas, sofrimentos, as tempestades, são ambientes aí inevitáveis. Alguns a gente até consegue sair de algumas enrascadas, mas outras nem tanto, desastres naturais, coisas que estão fora do nosso controle, que não tem a ver diretamente com a nossa responsabilidade, mas são coisas que acontecem desde que o mundo é mundo. Uma placa tectônica que choca com a outra, um vulcão que entra em erupção, uma tempestade, essas coisas não estão no nosso controle e a humanidade vive experimentando sofrimento desde que ela existe. A gente, por exemplo, já nasce experimentando o sofrimento da dor, de nascer, de ter que abrir os olhos, enfim, de ter que aprender a andar, de cair. Gente, o sofrimento faz parte do processo da vida e a gente não pode simplesmente ignorar o sofrimento. Nem todo sofrimento tem uma explicação, ou melhor, uma explicação exata. A gente sabe que o sofrimento, ele é um resultado provocado pelo pecado de Adão. Em Adão, a gente sabe que o pecado entrou no mundo e o pecado, ele bagunçou a existência, a criação e a própria humanidade. Primeiramente, a gente sabe que o pecado bagunçou ou colocou um defeito aí na nossa relação com Deus. A gente já não enxerga Deus da maneira que é o plano original. A gente já não se relaciona bem nem com nós mesmos, não aceitamos a nossa própria imagem, a nossa imagem está deformada para nós e a gente vive essa busca, por nos encontrar. O nosso relacionamento com o próximo também é um relacionamento muito complicado, porque a gente sempre se relaciona com o próximo buscando os nossos próprios interesses. Se você for olhar, por exemplo, no exemplo da história, a gente começa então a matar, porque a gente não consegue viver no mesmo espaço que o próximo. Então o pecado, ele afeta as relações com o próximo e o pecado também afeta a nossa relação com a natureza e afeta a realidade da criação. A criação, então, ela começa a sofrer também com a gente os impactos negativos do pecado que entrou no mundo por causa de Adão. Então a gente está vivendo em um mundo que está com algum problema. Esse mundo está desregulado de alguma maneira. E a gente não consegue explicar exatamente qual é a origem dos sofrimentos presentes. Mas a gente sabe que todos esses sofrimentos, eles derivam de um lugar, que é justamente o pecado de Adão. Desde que o Adão pecou, Adão e Eva pecaram, e o mundo, ele vive esse distúrbio aí, esse desequilíbrio. E a gente precisa entender que existe sim uma explicação, mas não é a explicação que a gente gostaria. Muitas vezes, quando a gente vive tragédias, a gente quer encontrar um culpado, A gente quer encontrar alguém para que a gente possa culpar. Mas a questão é que a Bíblia vai dizer que nós somos os culpados, porque em Adão nós fazemos parte dessa bagunça toda.
Nós somos parte de Adão. E aí que entra a mensagem do Evangelho. O Evangelho é justamente a boa notícia que nos salva desse problemão que Adão e Eva nos colocaram, que a humanidade está ali imersa. Então nós estávamos mergulhados em pecado e nas consequências do pecado. Mas a mensagem do Evangelho é justamente que Cristo nos resgata desse lugar e nos transporta para outro, que é perfeito, é a realidade do reino de Deus. A gente precisa lidar com o sofrimento da perspectiva de que o sofrimento não é um fim em si mesmo. Nós passamos por sofrimentos, nós vivemos essa vida, vidas de realmente tribulações, de lutas, mas o nosso socorro está no Senhor. Nossa certeza é de que Deus irá cuidar de cada um dos seus filhos. Deus, de alguma maneira, usará qualquer ferramenta possível para aperfeiçoar a nossa fé nele. Então, por mais que a gente não esteja blindado dos sofrimentos, nós estamos passando pelos sofrimentos de maneira diferente, distinta do mundo. As pessoas que não têm Cristo, elas ficam desesperadas, elas tentam encontrar ali respostas, mas nós cremos que Deus está cuidando aí dos seus filhos, Ele nos salvou. E o fato de que Ele nos salvou e ressuscitou significa que aquilo que Ele prometeu a nosso respeito, Ele irá cumprir nos últimos dias. Nós já cremos que esses últimos dias já estão próximos e que a gente está chegando para esse tempo onde de fato Cristo irá consumar a sua obra. Então, o que basta para nós cristãos é confiar na palavra de Deus, é olhar para a glória de Deus e louvar Ele e exaltar Ele. Reconhecer na sua majestade a sua soberania. Reconhecer que Deus não perdeu o controle. Deus não é um Deus sem poder. Pelo contrário, Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele não é pego de surpresa com as adversidades, com as tribulações. O mundo não é mais um problema para nós. Nós estamos em Cristo. E por mais que as adversidades elas cheguem, elas vão chegar, você está edificado sobre a rocha que é Jesus Cristo. Continue fundamentando a sua vida em Cristo, que você vai conseguir passar por essas situações de maneira mais fácil, mais prática e mais confiante na graça de Deus. As palavras de Jesus, elas são verdadeiras e fiéis e a gente precisa se apegar nisso. A gente conversa um pouco mais sobre isso, sobre a perseverança, apesar dos sofrimentos, no próximo vídeo. Eu espero você.